oportunidade, eu poder adentrar e chegar aí na sua casa. Muito obrigado pela audiência, pelo prazer de poder aí, com a sua licença, de chegar aí no seu cantinho. É exatamente, nobres senhores, receba aí os meus cumprimentos, o meu forte abraço, meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Já estava mesmo com saudade de estar aí do seu lado. Cola em fila em ritmo pelas redes sociais, pelo YouTube, e vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito a informação, exatamente. Levanta da poltrona, folgado, e vamos que vamos, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. A união faz a força, como também faz a diferença. Obrigado. Vamos que vamos, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Nobres senhores, as infrações penais deste capítulo atentam contra o bom funcionamento do aparato estatal. Entre as infrações são comuns, isto porque, se praticadas por qualquer pessoa, em regra, o sujeito ativo será o particular. Excepcionalmente, os crimes abaixo poderão ser cometidos por funcionários públicos, desde que haja fora do exercício de sua função. E no artigo 328, usurpação da função pública. Usurpar o exercício de função. Pena detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Se do ato, no parágrafo único, se do fato o agente ofere vantagem, exercer indevidamente ou assumir de modo ilícito qualquer cargo público, se a função pública ainda existe, ou se a lei que ele seja exercida por particulares não ocorra o crime em tela. O conflito aparente com o artigo 45, a lei complementar, fingir-se funcionário público, nesse o agente apenas finge ser funcionário público, no artigo 328, e age efetivamente. É um ato privativo de funcionário público. Resistência. O que é um crime de resistência? O 329 é opor-se à execução do ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Entretanto, nobres senhores, a objetividade jurídica do bom funcionamento da administração pública é obediência aos comandos da administração, preservação do prestígio e da autoridade inerente à administração. O tipo objetivo, o verbo, o núcleo, opor-se contrário à execução de ato legal, oferecendo resistência. O verbo núcleo exige uma conduta positiva do agente, o crime comissivo. A resistência passiva destituída de conduta agressiva não se subsume ao tipo. Os meios vexatórios, a violência, deve ser dirigida contra a pessoa do funcionário competente para realizar o ato ou contra quem estiver lhe prestando auxílio. Pode ser vias de fato ou lesões corporais. Ameaça é promessa de mal injusto e grave. Debate, fuga configura violência. Será? As elementares. O ato legal deve ter aparência de legalidade. Somente se afasta a ocorrência do crime se a ordem for manifestamente ilegal. A discussão aqui sobre a justiça ou injustiça da ordem não influi na subsunção. Se for inicialmente ilegal,
Mas o funcionário se exceder em seu cumprimento, o sujeito que resistir agirá em legítima defesa. Funcionário competente, ou que lhe preste auxílio, é imprescindível a presença do funcionário competente. O tipo subjetivo é o dolo. Entretanto, o debate, a embriaguez afasta o dolo. O sujeito ativo, qualquer pessoa, inclusive funcionário público, desde que fora do exercício de sua função. Passivo, o Estado, secundariamente a pessoa sobre a qual recai a violência ou grave ameaça. A consumação é com a prática do ato que caracteriza a oposição do crime formal. A forma qualificada, sem razão da violência ou ato, não se realiza, apenas será de 1 a 3 anos. Nesse caso será crime material, pois exige-se que o ato não se realize. A tentativa admite-se na forma escrita. No artigo 330, temos o crime chamado de desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. A objetividade jurídica é o bom funcionamento da administração pública, obediência aos comandos da administração, preservação do prestígio e da autoridade inerente à administração. O tipo objetivo, o núcleo, é desobedecer deliberadamente ordens de funcionário público. O meio executório é a forma livre, desde que não haja violência ou grave ameaça. Elementares. O ato legal, o ato deve ter aparência de legalidade. Somente se afasta a ocorrência do crime se a ordem for manifestamente ilegal. Nos casos de desobediência à decisão judicial, o crime pode ser do artigo 359. Rogério Greco entende que se o prejuízo é patente, não se pode responsabilizar criminalmente o agente pelo fato de não atender à ordem legal. Exemplo, fornecer padrões gráficos de próprio punho para exame grafotécnico. E nesse sentido, entende o STF em habeas corpus. O funcionário público, no artigo 327, ausência de punição autônoma. Apenas haverá o crime de resistência se o não atendimento ao comando do funcionário público não for punido por outra norma penal ou extrapenal. O tipo subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente de não atender à ordem legal, emanada de funcionário público. Os sujeitos ativos, qualquer pessoa, inclusive funcionários públicos, desde que fora do exercício de sua função. Debate. Se o cumprimento da ordem constitui dever de ofício, exemplo, delegado que não realiza diligência determinada pelo juiz ou pelo promotor. O passivo é o Estado secundariamente, o funcionário que teve a ordem desobedecida. A consumação, o crime se consuma com não atendimento à ordem. A tentativa somente será possível na modalidade comissiva. Entretanto, o artigo 331 vai falar de desacato. Desacatar, o verbo, funcionário público, no exercício de sua função ou em razão dela. A objetividade jurídica é o bom funcionamento da administração. Respeito à função pública. O tipo objetivo, o verbo núcleo, desacatar, ofender o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. É o meio executório, forma livre. As elementares de funcionário público, o 327 do caput, no exercício de suas funções, prevalece que qualquer ofensa dirigida a funcionário público, no exercício de suas funções, configura desacato. Em sentido contrário, Rogério Greco entende que sempre deve haver um nexo entre a função exercida e a ofensa. Em razão dela, proter officium. Ofensa pessoal carrega consigo um desprezo pela função em si. A presença do funcionário. É indispensável que o funcionário esteja presente, ainda que apenas próximo, mas ao ponto de tomar conhecimento direto da ofensa.
O tipo subjetivo, o dolo. Os sujeitos, o ativo, qualquer pessoa, inclusive funcionários públicos. O debate superior e hierárquico para desacatar, inferior. Passivo, o Estado, secundariamente o funcionário desacatado. A consumação, o crime se consuma no momento que o funcionário toma conhecimento da ofensa, sendo indispensável que ele se sinta ofendido. Crime formal. A tentativa em razão de exigir a presença do funcionário, a ponto de tomar conhecimento da ofensa diretamente, o crime não se admite tentativa. Tráfico de influência, pelo 332. O que é tráfico de influência? O verbo solicitar, o verbo exigir, o verbo cobrar, o verbo obter. Temos aí, primeiro, solicitar, exigir, cobrar e obter, para si ou para outro, vantagem ou promessa de vantagem. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício de sua função, seja. O objetivo jurídico protege-se a administração pública no que tange ao seu prestígio, bem, nome e respeitabilidade. O tipo objetivo, os verbos núcleo, tipo misto alternativo. Solicitar significa pedir, requerer. Exigir, quer dizer, reclamar imperiosamente embutindo uma ameaça. Cobrar, o verbo, demandar pagamento de vantagem prometida. Obter, receber a qualquer título. O meio executório é a forma livre. Entretanto, as elementares, vantagem ou promessa de vantagem, não se limita à vantagem patrimonial, podendo ser de qualquer espécie. Falsidade, influência, a pretexto de influir. É necessário que o sujeito ativo não possua a influência vendida sob pena de configurar crime de corrupção passiva ou concussão. O ato praticado por funcionário público, no exercício da função. Se o funcionário for juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, o crime será de exploração de prestígio, pelo artigo 357. E se tratando de tráfico de influência em transações internacionais, aplica-se o disposto no artigo 337-C. O tipo subjetivo, o dolo. Os elementos específicos é obter a vantagem para si ou para outro. Os sujeitos ativos, qualquer pessoa. Debate, o comprador do prestígio responde criminalmente. Obter. Em realidade, o comprador queria praticar corrupção ativa, pois acredita que a influência realmente existe e será exercida. Trata-se, portanto, de um delito putativo. Solicitar, exigir ou cobrar. Como se trata de crime formal, consuma-se com a conduta. O pagamento por parte do comprador seria uma contribuição posterior à consumação, em regra impunível. O passivo, o Estado. Secundariamente, o funcionário vendido e o próprio comprador. Consumação. Trata-se de crime formal. Consuma-se com a prática da conduta incriminada. Apenas no que tange a conduta de obter, o crime será material, exigindo, portanto, que a vantagem seja percebida pelo sujeito ativo. A tentativa, em razão de se exigir a presença do funcionário a ponto de tomar conhecimento da ofensa diretamente, o crime não admite a tentativa. A causa de aumento de pena. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Justifica-se a exasperação diante da maior ofensa ao bom nome, à integridade da administração. Corrupção ativa. Artigo 333 do Código Penal. O verbo oferecer, prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar de ofício. A objetividade jurídica é o bom funcionamento da administração pública
moralidade e probidade administrativa. O tipo objetivo, o verbo núcleo, oferecer, propor, sugerir, prometer, se comprometer a dar uma recompensa. Não foram incluídos os verbos dar ou entregar, de modo que o particular que cede à solicitação, corrupção passiva ou exigência, concussão do funcionário público na prática de corrupção ativa, nem tampouco será considerado participe dos crimes praticados pelos funcionários públicos. Vamos ver. Corrupção passiva. O verbo solicitar, receber e aceitar promessa. Corrupção ativa, vamos encontrar oferecer e prometer vantagem. Então, na corrupção ativa, o que vai distinguir solicitar, receber e aceitar promessa. E na corrupção ativa, oferecer e prometer o que? Vantagem. E se tratando de corrupção ativa em transações comerciais do artigo 337b e a conduta de dar vantagem indevida, será independente de quem tenha sido a iniciativa. O meio executório, a forma livre. As elementares, a vantagem indevida. A vantagem pode ter qualquer natureza, desde que não seja devida. Ademais, as vantagens devem ser possíveis de se concretizar. A vantagem deve ser destinada a determinar o funcionário a praticar ato de ofício, exemplo, dar dinheiro a um policial, para que ele encontre, ou seja, mais diligente na busca de veículo furtado. Retardar ato de ofício, oferecer valores para que o funcionário do cartório faça o processo andar a passos de tartaruga. Omitir ato de ofício, exemplo, oferecer propina a agente de trânsito para que não aplique uma determinada multa. Assim, no ato desejado pode ser lícito, corrupção própria, ou ilícito, corrupção imprópria. Pune-se a mercância da função pública. Caso o particular apenas peça que o funcionário pratique uma das condutas acima, mas sem oferecer vantagem, e o funcionário ceder a pedido, haverá corrupção passiva privilegiada do artigo 317 do parágrafo 2º do Código Penal. Anota-se que a vantagem deve ser futura. O regalo por ações já praticadas não configura a corrupção ativa, salvo quando ficar demonstrado que a gratificação já era esperada. Pode se tornar, por exemplo, uma placa naquela determinada repartição em relação ao determinado servidor. Debate pequenos presentes no Natal para cair na graça dos funcionários configura corrupção ativa? Funcionário público. Artigo 327 do caput. Ato de ofício praticado por funcionário dentro de suas atribuições. O tipo subjetivo, dolo. O elemento subjetivo específico, a finalidade de influir para que o servidor pratique, omita ou retarde ato de ofício. O sujeito ativo, qualquer pessoa, inclusive funcionários públicos, o passivo, o Estado, que vai ser lesado. A consumação trata de crime formal, de modo que se consuma com a mera oferta ou promessa independente de aceitação ou da entrega. Caso o funcionário aceite proposta ou promessa e efetivamente pratique, omita ou retarde o ato de ofício, a pena será aumentada em 1/3. Artigo 333, parágrafo único e 317, parágrafo 1º. A tentativa, possível desde que a oferta ou promessa seja realizada por escrito e correspondência seja interceptada. O conflito aparente de normas, os tipos especiais, corrupção ativa em transações comerciais internacionais. Artigo 337-P. A corrupção ativa de testemunha, perito, tradutor ou intérprete judicial. Artigo 343. Corrupção eleitoral. Artigo 299, Código Eleitoral da Lei 4.737 de 65. A corrupção desportiva. Artigo 41, letra C e 41, letra D da Lei 10.671 de 2003. É o ato
eu diria, ou omissão destinada a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva. O artigo 334. Contrabando ou descaminho. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir num todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. A objetividade é o bom funcionamento da administração pública e o erário, que é a União, Estados, municípios e os cofres públicos. O tipo objetivo, o verbo núcleo, importar, fazer entrar no território nacional, exportar, fazer sair do território nacional com destino a outro país. As elementares, mercadoria proibida, contrabando. Trata-se de uma norma penal em banco. O agente deve ter o conhecimento que a mercadoria é proibida. Algumas mercadorias específicas se subsumirão os tipos penais próprios, tais como o tráfico internacional de drogas, 11.343. Artigo 40. O tráfico de armas, artigo 10.826, artigo 18. Exemplo de funcionário de uma nobre empresa, de uma concessionária, que vai para os Estados Unidos passear. E no meio de suas férias o patrão liga, fala, olha, meu funcionário, traga uma tal peça na sua mala e você não declara isso na alfândega. E você pega e faz. A mercadoria permitida sem o reconhecimento de imposto devido desse caminho, assim como no contrabando. Trata-se de norma penal em branco. O princípio da insignificância prevalece ser aplicável o princípio da insignificância, caso o imposto elidido não supere a R$10.000. Uma vez que a Fazenda Pública arquiva a execução de débitos fiscais inferiores a este valor, a Lei 11.033, o artigo 20, descaminho é crime contra a ordem tributária. A súmula vinculante 24 não tipifica crime material contra a ordem tributária previsto nos incisos 1. Antes do lançamento definitivo do tributo, extinção da punibilidade pelo pagamento. O tipo subjetivo, o dolo. Os sujeitos ativos, qualquer pessoa, inclusive funcionários públicos. O funcionário público encarregado da prevenção ao contrabando ou descaminho que auxilia o sujeito ativo incidirá nas penas do artigo 318. O passivo está. Consumação deve ser feita a separação entre o contrabando e o descaminho. No contrabando, o crime se consuma com a entrada ou saída do bem no território nacional. No descaminho, o crime se consuma com a liberação da mercadoria pelos órgãos alfandegários sem o reconhecimento do imposto. A tentativa é possível. Entretanto, senhores, no parágrafo 1º incorre na mesma pena quem, na linha A, prática de navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. B. Praticado fato assimilado em lei especial, a contrabando ou descaminho. C. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país, ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional, ou de importação fraudulenta por parte de alguém. D. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial e industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial para efeitos desse artigo. Qualquer forma irregular ou clandestina de mercadoria estrangeira, inclusive exercidas em residência. Navegação de cabotagem.
realizada entre porto, no fato assimilado aí, saída de mercadorias da Zona Franca de Manaus sem autorização, atividade comercial ou industrial, mercadoria contrabandeada ou descaminhada, o dolo direto, o exercício de atividade comercial ou industrial de mercadoria sem documentação. E no parágrafo 3º, a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo. Prevalece que o transporte aéreo deve ser clandestino. Descaminho, caso. Habeas corpus, cabimento. Matéria de prova, distinção, esfera administrativa. O processo administrativo, fiscal, pendência, ação, extinção. Destina a norma constitucional e infraconstitucional que se conceda habeas corpus sempre que alguém esteja sofrendo ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação. Trata-se de dar proteção à liberdade de ir, ficar e vir. Ir, ficar e vir. Liberdade induvidosamente possível em todo o seu alcance. Assim não procede censuras a que nele se faça o exame de provas precedentes no STJ. A propósito da natureza e do conteúdo da norma inscrita no artigo 83 da Lei 9.430 de 96, há de entender que a condição ali existente é condição objetiva de punibilidade. E tal entendimento também se aplica ao crime descaminho. Em hipótese que tal o descaminho se identifica com crime contra a ordem tributária, os precedentes do STJ aí no HC, na pendência de processo administrativo, no qual se discute a exigibilidade, senhores, do débito fiscal. Não há de falar em procedimento penal. O recurso ordinário provido para se extinguir relativamente aos crimes de descaminho, a ação penal. O habeas corpus de descaminho do Código Penal, o artigo 334, é investigação criminal iniciada antes da conclusão do procedimento administrativo fiscal. A impossibilidade ou constrangimento ilegal evidenciado, a concessão da ordem. Tal como nos crimes contra a ordem tributária, o início da persecução penal no delito de descaminho pressupõe o quê? O esgotamento da via administrativa com a constituição definitiva do crédito tributário, doutrinas precedentes. Embora o delito de descaminho esteja descrito na parte destinada aos crimes contra a administração pública no Código Penal, motivo pela qual alguns doutrinadores afirmam que o bem jurídico primário, por ele tutelado, seria como em todas as demais, ilícito previstas no título 9, no Estatuto Repressivo. A administração pública predomina o entendimento de que, com a sua tipificação, busca-se tutelar em primeiro plano o erário, diretamente atingido pela ilusão de pagamento de direito ou imposto devido por entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. O delito previsto na segunda parte do capítulo do artigo 334 do Código Penal configura crime material que se consuma com a liberação da mercadoria pela alfândega, logrando o agente ludibriar as autoridades e ingressar no território nacional em posse das mercadorias sem o pagamento dos tributos devidos, não havendo, por conseguinte, qualquer razão jurídica para que não se aplicar o mesmo entendimento já pacificado, no que se refere aos crimes materiais contra a ordem tributária, cuja caracterização só ocorre após o quê? O lançamento definitivo do crédito fiscal. Ao confirmar a compreensão de que a persecução penal no crime de descaminho pressupõe-se a constituição definitiva do crédito tributário, ainda que a própria legislação sobre o tema reclama a existência da decisão final na esfera administrativa, para que se possa investigar criminalmente a ilusão total ou parcial do pagamento de direito ou imposto devidos. Na hipótese vertente,
Ainda não houve a condução do processo administrativo vertente, ainda não houve a conclusão do processo administrativo, por meio do qual se apura a suposta ilusão do pagamento de tributos incidentes sobre operações de importação por parte dos acusados, pelo que não se pode falar ainda em investigação criminal para examinar a ocorrência do crime de descaminho. A ordem concedida para trancar o inquérito policial instaurada contra os acusados. Entretanto, em nome do Senhor, aqui temos uma abordagem, uma temática acerca dos crimes aí, relacionado dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Peço aí a todos os nobres senhores a sua contribuição, a sua compreensão, e vamos aí seguir em fila e ritmo. Bom te ver aqui, o meu profundo carinho sincero para todos vocês. Receba aí os meus cumprimentos e vamos que vamos. Um beijo no coração, Brasil. Até breve. Eu estou indo, mas estou voltando agorinha. Até breve.